Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos de novo ao meu podcast De Frente com Outra Gabi. Como você já sabe, eu sou a Gabi. Hoje, a gente vai falar de um episódio muito especial. E se você está chegando no meu podcast por este específico episódio, eu te falo que você está na hora certa, no lugar certo. Sabe por quê? Você já se pegou com essa sensação de que tudo que você fez na vida até agora foi correr? Precisou se formar, escolher uma carreira, qual era o trabalho dos seus sonhos? Preciso de um relacionamento, agora é hora de casar, formar uma família, achar um apartamento, achar minha casa. Não, agora é hora de ter filhos. E aí, quando você teve o primeiro filho, você escutou, mas quando vem o segundo? E de um tempo pra cá, você se pegou pensando, pra que eu tava correndo tanto? Pra onde eu tava indo? Será que eu corri pro lugar certo? Será que dá tempo de mudar a direção? Tenho certeza que você já pensou nisso. Eu já pensei, você já pensou, todo mundo já pensou. E é sobre isso que a gente vai falar. De um jeito forte e potente. Sobre, será que dá para recomeçar? Será que é hora de pausar e olhar a direção que a gente está indo? E o que a gente quer da nossa vida daqui para frente? Então chama a vinheta, que o papo é dos bons. Hoje, a gente vai falar sobre envelhecer como um ato consciente, com planejamento, propósito e potência. E eu trouxe a melhor no assunto. Gente, já era um sonho antigo trazer essa mulher poderosa para esse programa. A Candice Pomi tem 51 anos, ela é mãe da Veri e do Teodoro. Ela é psicóloga, especialista em gerontologia, mas a carreira dela não foi linear e óbvia, e o quanto que a gente gosta de uma carreira não linear e óbvia. Após 27 anos como executiva em multinacionais, passando por áreas como RH, marketing, pesquisa de mercado e análise de dados, ela atua hoje como mentora, consultora, criadora e curadora de conteúdo, mediadora e podcaster sobre longevidade e envelhecimento consciente. É uma super mulher, não é? E é gata. Gente, como é gata. Se você não tá vendo isso pelo YouTube, tá ouvindo pelo Spotify, volta lá, dá uma olhadinha no YouTube que vale a pena, que a mulher é gata. Seja bem-vinda ao De Frente com Outra Gabi, Candice Pomi. Gabi, que honra estar aqui e a gente se cruzar em momentos diferentes da vida. Muito orgulho de estar aqui com você. Candy, eu vou falar que eu tô tão nervosa e tão feliz e honrada que você tá aqui, que eu preciso tirar uma preocupação da frente. Você tá no podcast certo, amiga? Você achou que você ia falar com a Marília Gabriela? Você recebeu, falou, puxa, onde é que eu caí? Que tá acontecendo muito recentemente. Tá acontecendo, não, mas eu tô no podcast certíssimo. Um prazer estar aqui com você e acompanhar a sua jornada. Tô até emocionada, porque eu falo, gente, como a vida é longa o suficiente pra gente se cruzar com as pessoas que a gente gosta em momentos diferentes, né? Eu tô tendo essas caídas de ficha e percebendo, a gente volta e faz a história da nossa vida, né? Vai pensando para trás e fala, nossa, pessoas que tiveram uma importância e que elas voltam pra gente se reconectar. Tá sendo lindo me reconectar com você. Muito. Obrigada por estar aqui. E eu tô mais aliviada que você tá no lugar certo. A gente pode continuar. Fala pra gente um pouquinho o que é, na sua visão, você que estuda tanto sobre o tema, envelhecer com intencionalidade. O que quer dizer isso? Então, eu venho estudando longevidade há uns 10, 12 anos, Gabi. No momento que eu comecei a entender longevidade, não foi de maneira acadêmica, foi observando a minha avó, que estava envelhecendo. E eu tinha tanto orgulho e tanta vontade de ficar perto da minha avó ao longo daquele período, que eu falava, tem alguma coisa, alguma fórmula aqui que a dona Dete faz, que eu não vejo nas outras pessoas, ou o que ela faz de diferente? Porque diferente das pessoas que envelheciam sozinhas, a minha avó sempre estava cercada de gente. Diferente das pessoas que abandonam ou o corpo ou a curiosidade, minha avó seguiu curiosa até os 98 anos e passava batom até o último dia da vida dela para falar com alguém. Então tinha uma questão de autocuidado, tinha uma questão de interesse pelo mundo, tinha uma questão de ela se colocar como prioridade para poder não depender muito dos outros, né? E tinha também um aprendizado que ela foi... Muitas coisas que ela era muito apegada ao longo da vida, eu percebi nitidamente ela se desapegando aos poucos e deixando ir, sabe, fazendo meio que uma curadoria, ficando leve ao longo da vida. Ela era super obsessiva com limpeza, com organização, ela era impecável com a roupa que ela vestia. E na última década,
ela falava assim, escolhe a roupa que vocês querem pra mim. Qualquer coisa tá bom, tá tudo ótimo, a comida tá ótima. Então tinha uma visão positiva da vida, ainda que ela não controlasse tudo. Quando eu olhava essa fórmula, eu falava assim, gente, tem alguma coisa aí que eu preciso aprender. E aí eu fui aprender intencionalmente, eu fui fazer o curso de gerontologia no Einstein, onde eu pude perceber academicamente que as coisas, os pilares que a minha avó se dedicava, de forma totalmente intuitiva, era o que ensinavam pra gente academicamente. Então, você tem que ter uma vida social, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que ter autoestima, você tem que cuidar das suas finanças. Ou seja, ela, de forma muito intuitiva, incipiente, ela fez essa liçãozinha de casa. E aí, somando essa história da minha avó com essa ideia do que era envelhecer de uma maneira positiva, eu vi que não tem como a gente envelhecer sem a gente querer envelhecer. Sem a gente desejar ir para esse destino. Porque, eu não sei você, mas tem lugares no mundo que talvez a gente não visite, né? Talvez a gente faça planos, mas a gente nunca visite. Mas tem um lugar que seguramente a gente vai visitar, que é a nossa velhice. Se tudo der certo, esse destino a gente tem. Então, se a gente já sabe que a gente vai para lá, por que é que a gente não olha e fala assim, bom, eu quero ir pra lá, mas eu quero ir do meu jeito? E qual é esse jeito? Qual é essa velha que você quer ser? E eu comecei a desenhar isso na minha cabeça. Eu falei, eu queria ser uma velha como a minha avó. Eu queria ser uma velha que pudesse escolher as coisas dela, ter a independência e a autonomia até o final da vida. Sim. Então, aí o plano é de trás pra frente, né? Então, assim, de frente pra trás. Dizer assim, o que eu preciso fazer para eu poder chegar lá desse jeito? Quais são os passos? E eu comecei a aprender que quanto mais cedo a gente começa a olhar para isso e com mais intencionalidade, já que eu vou para esse destino, então eu tenho que começar a fazer escolhas agora. Eu acho muito interessante isso que você está trazendo, porque a gente começa com muita pressão, mas um caminho muito, parece único. O que você precisa fazer? E aí você vai indo e acumulando essas milhas, né? Eu preciso chegar aqui, eu preciso chegar aqui, eu preciso chegar aqui. Quando você para com uns 40 e blau, mais ou menos nessa fase, eu falo 40, mas não precisa ser esse marco técnico, né? De fazer 40. Mas quando você para nessa meia idade, não tem mais muito o caminho óbvio que você precisa seguir, ou você fica meio perdido, ou meio... Parece que ninguém pode nem falar muito sobre isso, né? Meio velado. Ao contrário, você tem que ficar se mantendo jovem, ao invés de pensar em você mais velho. E quando não, o que você está trazendo é ao contrário. Olha para isso o quanto antes, pensa nisso o quanto antes e seja intencional nessa forma. Eu achei super interessante, eu vou querer saber mais, né? Afinal, preciso começar a pensar nesse tema mesmo. Até porque, Gabi, essa pressão que você está falando, muita gente coloca essa pressão, muita gente não, socialmente, a gente sabe todas as caixinhas que a gente tem que ticar, e principalmente mulheres, né? Porque a gente ainda tem um relógio biológico, se a gente quiser ser mãe, então você tem até uma idade, se você não encontrou parceiro, como é que você vai exercer a sua maternidade? Sim. Então tem muita caixinha para ticar até os 50. Então você tem 50, você ainda não teve sucesso, o sucesso que você gostaria, se você não fez patrimônio, se você não foi mãe, se você não encontrou uma pessoa, é como se sua vida tivesse dado errado. E as pessoas esquecem que isso funcionava para quando as pessoas, a expectativa de vida era de 60 anos, você morria com 60, então tá certo, em 10 anos, como é que você vai fazer tudo isso? Só que hoje a gente vai viver até os 100. Né? Expectativa de vida 76, média. A gente sabe que quem tem acesso a outras coisas vai viver mais, querendo ou não. Então, se você vai viver até 100, vamos supor que todas essas caixinhas você preencheu até os 50. Deu tudo certo do que você estava planejando. Ainda que dê tudo certo, você tem 5 décadas pela frente de fazer o quê? E aí você tem tanta gente dando pitaco na sua vida nessas primeiras 5 décadas, na segunda vida, que é quase uma segunda mesmo, na segunda parte da vida, você fala assim, cadê os especialistas? Cadê aquele povo todo que tinha wedding planner, tinha coach de carreira, que me falava o que era para fazer. O que era para fazer, tinha personal trainer. E agora? Que eu tenho outros objetivos. Quais são esses meus outros objetivos? E é por isso que eu fui me especializar em psicologia para a longevidade. Porque o que me interessa são essas camadas mais complexas. De quem já está numa segunda carreira, de quem já tem filhos fora de casa, de quem está num segundo, terceiro relacionamento, às vezes dentro do mesmo relacionamento. Né? Quem está passando por angústias que não são pertinentes a essa primeira metade da vida. Aí, essa parte mais
complicadinha é a parte que me interessa. Eu acho o máximo. Eu gabarito o seu podcast, né? Gabarito aí as coisas que você publica, porque eu acho que são interessantíssimas e muito únicas. Você tá olhando para isso e eu não vejo mais muita gente olhar para isso. E eu achei muito interessante um ponto que você trouxe aqui, que é isso. Você não necessariamente precisa virar sua carreira de cabeça para baixo, ou não necessariamente você precisa terminar o seu relacionamento. Exato. Esse recomeço não quer dizer terminar e fazer totalmente diferente, mas você tem que achar um outro propósito dentro daquilo, né? Exato. Tem que reinventar e tem que achar um outro caminho, mesmo que seja ficar lá, mas por outro objetivo. É que quanto mais eu estudo sobre longevidade, eu vejo que a vida é muito longa pra gente ser uma coisa só. Muito longa. Então, quando a gente se encapsula, é pertinente à adolescência, à vida adulta, a gente querer ter uma identidade. Então, quando a gente acha essa identidade, finalmente, a gente se namora por ela. E a gente abraça isso, então é muito difícil a gente desabraçar as certezas que a gente tem sobre a gente mesmo. E aí fica difícil você poder viver outras coisas. Quando você já se namorou por aquele avatar, como é que você larga aquele avatar? É muito difícil. Eu, na prática, vivi isso, né? O ano de 2021, breaking news aqui, mas 2021, o meu pai teve um infarto, meu gato morreu, eu me separei de um casamento de 21 anos. A minha avó, que eu comentei no começo, faleceu. Então, foi tudo isso no ano... Era a pandemia perto da vida que estava acontecendo. Então, assim, foi o cometa que passou. E eu vi que aquele personagem, aquela pessoa que eu era, não dava mais para ser. Eu tinha gasto aquele avatar. Eu tinha que criar outra coisa. Então, eu fui meio que empurrada pela vida para poder ver o que mais eu posso ser. E eu acho que isso pode acontecer de maneira opcional ou compulsória. Eu acho que em alguns momentos, a gente na segunda metade da vida lida com muitos lutos. Então, um emprego que você perde, pessoas queridas que se vão, às vezes casais, amigos que se separam ou que mudam de cidade. Então, os lutos, eles são de diversas formas. Um animal, né, um pet seu que se vai, uma casa que você se muda, mesmo que seja para uma casa melhor, mas você abandonar aquela, é um pedaço da sua vida que se vai. Então, esses pequenos lutos que a gente vai vivendo, eles são intensificados na segunda metade da vida. E se a gente não aprender essa coisa de renascer dentro disso, a coisa vai ficando complicada. Então, é melhor que a gente meio que já pense nisso desde cedo e se adiante. Fale, bom, se essa é a minha carreira acabar, o que eu posso fazer diferente? Bom, para esse meu relacionamento continuar sendo bacana, o que eu posso fazer diferente? Ou, se o meu relacionamento não tá bom e eu não me vejo mais 20 anos da minha vida vivendo o que eu tô vivendo agora, o que eu faço? Aposto, invisto, melhoro, vou dar uma lapidada ou vou atrás da minha felicidade? Porque até 100 anos a gente vai ter muita coisa para viver. Quando você coloca o peso no ar, a gente tem os próximos 50 anos para pensar. Você fala, caraca, não é que tem? Os próximos 50 anos para pensar, dá um peso diferente. E eu sei que você tem um método, vou ver se eu falo ele certo, mas chama longevidade 4x4. Arquitetura da longevidade 4x4. Me explica o que é isso. Então, estudando longevidade, eu comecei a ver, assim, tem vários especialistas que eles falam de pilares específicos para longevidade, né? O que você precisa olhar para ver se você vai envelhecer bem. Eu estudei vários e eu simplifiquei um pouco isso com o olhar da psicologia e da inovação, né, Gabi? Porque a gente trabalhou você ainda tá lá, mas eu trabalhei com inovação 27 anos da minha vida. Sim. Então, esse quadripé que eu digo, que é a psicologia, que é a minha formação primária, a gerontologia, que é a especialização que eu fiz também na área da saúde, a inovação, que é do mundo corporativo, e a pesquisa, esses 4 pilares, eles acabaram moldando, fazendo meio que um filtro para o que eu comecei a estudar. Então, assim, para eu atender as pessoas em consultório, eu tenho um atendimento comum que é o acompanhamento psicológico, mas eu tenho a mentoria em longevidade. Para eu fazer essa mentoria, eu falei, eu preciso entender quem envelheceu bem, quem tá lá com 80, 90 e que tá dando um baile em todo mundo, o que essas pessoas têm? Incluindo a minha avó, que foi com 98. E eu comecei a estudar isso academicamente e empiricamente também em consultório. E juntando tudo isso, eu percebi que existe uma arquitetura favorável a envelhecer bem.
E por isso Conta pra gente, pelo amor de Deus. Por isso que e por que a arquitetura? Porque são pilares mesmo que você tem que olhar, porque eles vão ser a sustentação desses muitos anos de vida. Então, assim, em primeiro lugar, são 4 aspectos da sua saúde. Então, muita gente resume, né, a história de falar assim, longevidade é só dormir bem, comer bem e fazer exercício. Pera lá. Você pode dormir bem? Você tem condições de comprar uma boa alimentação? Você tem como se exercitar? Então, assim, às vezes as pessoas simplificam de um jeito que não é assim também, né? Então, do ponto de vista de saúde, são 4 camadas de saúde que a gente tem que olhar. Claro, a camada física, o seu corpo, como é que esse corpo te leva até os 100 anos. E dentro de corpo, a gente estuda também que você fazer exercícios super intensivos 2, 3 vezes por semana não é o que vai te dar uma vida longeva. Não é? Não. Tá? Então, assim, pensa num carro, numa máquina. Se você acelera de 0 a 200 3 vezes por semana e deixa os outros 4 dias esse carro na garagem, como é que esse carro responde? Então, do ponto de vista da longevidade, os estudiosos de biomecânica, eles falam, é melhor você fazer 20, 30 minutos todos os dias. Todos os dias, porque isso é mais gentil com o seu corpo. E claro, musculação você vai ter que fazer, você tem que pegar peso, tem que não só manter massa, mas tentar ganhar, que é uma coisa muito difícil. Mas eu resumo a questão da saúde, essa parte física em sono, corpo, exercício. Mas o exercício, a gente precisa pensar em 3 Fs. Força, flexibilidade e fôlego. São esses 3 Fs que, se você estiver bem até o fim da vida, você vai continuar tomando banho sozinha, você vai continuar carregando sua sacola sozinha, amarrando seu sapato sozinha, fazendo seu coque, que no final das contas os desejos vão mudando. Fazendo e aí, coque é uma independência. Que fazer o seu coque aos 90 anos ou pôr seu próprio sutiã é uma baita independência, entendeu? É isso. Então, assim, tem a saúde física, tem a saúde mental, cognitiva, que muitas vezes as pessoas falam a saúde mental é não ter burnout, não estar estressada. A saúde mental, para mim, ela tem a ver com o funcionamento do cérebro. Então, é a sua cognição. Como é que a gente afasta as demências? E para isso, o seu cérebro tem que estar ativo e tem que ter aprendizado passivo e ativo o tempo inteiro. Mas é o aprendizado ativo, ou seja, novas aprendizagens, que do ponto de vista da neuroplasticidade é o que gera novas sinapses. Sim. E o que gera novas sinapses é o que protege seu cérebro. Então, você fazer coisas repetidas, o mesmo ponto de crochê, o mesmo passo de dança, tocar a mesma música, ler o mesmo tipo de livro, não desafia. Entendi. Ele só usa as suas avenidas que já estão criadas. São coisas novas que vão te desafiar a fazer novas sinapses. Então, saúde física, saúde mental, que é essa cognitiva, saúde emocional, que aí sim, o que você faz com as suas emoções, como que você leva uma vida leve, como você perdoa quem tem que ser perdoado, diz que ama quem você quer dizer, para quem você quer dizer, para você liberar espaço na sua vida, no seu coração, para você viver coisas boas. E a sua saúde espiritual. Então, essas 4 camadas, elas são muito importantes. A saúde espiritual não necessariamente tem a ver com religião. Ela pode ser, mas não necessariamente. Saúde espiritual é você conseguir ter o tempo para você, para se conectar com o invisível. Seja com você mesma, seja numa meditação, seja fazendo um trabalho voluntário, seja se doando de alguma forma. Tudo isso faz com que você desenvolva o aspecto de como é que você desenvolve sua fé, como é que você acredita naquilo que você não vê. E tudo isso monta os 4 primeiros pilares de saúde, os quais você tem 100% de controle. Ou seja, cuidar desses 4 aspectos da saúde depende de você, né? Das suas condições, do seu ecossistema, tudo isso. Mas depende muito mais de você. E daí tem os outros 4 aspectos que são dimensões de como você lida com o mundo. Então aí tem o ordenar, como é que você organiza a sua vida, a sua casa, seu corpo, suas finanças, suas gavetas, suas senhas. Tem o relacionar-se, que é com quem você quer construir essa jornada de longevidade. Quem são os amigos que você quer carregar para essa segunda metade da vida e quem são os novos amigos que você gostaria de trazer e construir esse ecossistema, essa rede de afetos. E tem o aprender, que está muito conectado com relacionar, porque quando você detecta quais são os hobbies ou o que você quer aprender, você também modifica seu ecossistema. Você começa a se conectar com gente que também tem esses interesses. E tem o servir, que é o famoso propósito,
que eu gosto de desmistificar, porque eu não sei você, mas na nossa geração, que tem tantas demandas, ainda a gente tem que ter propósito, né, amiga? É uma palavra meio clichêzona, né? Virou um negócio ter propósito. E um Se você peso. não tem... Um peso. E talvez o seu propósito seja conseguir fazer seu trabalho e cuidar da sua casa. Isso talvez já seja um propósito por si só, porque propósito é a vida em si mesma. Então, se colocar a serviço de alguma coisa, ou sua habilidade a serviço de alguma coisa, não precisa ser salvar a baleia ou acabar com a fome na África. Ótimo para aqueles que fazem, a gente precisa disso. Mas o mundo também precisa de alguém que faça a limpeza, de alguém que faça um bolo, de alguém que ligue para uma amiga para tirá-la de uma depressão ou de um momento desafiador. Pequenos gestos de ok, né? O milagre está no ordinário. E quando a gente se coloca a serviço desses pequenos milagres diários, a gente encontra o nosso propósito, o nosso serviço. Eu sempre digo que o propósito encontra a gente trabalhando. Não dá pra gente sentar e falar assim, qual será o meu propósito? Vou fazer um retiro para descobrir meu propósito. Um grande raio de luz que te ilumine. Não, gente. Começa a trabalhar. Seu propósito, ele vai te achar. Vai te achar. Vai mexendo, né? Vai. 2 coisas que eu escuto você falar, enfim, uma aula, né? Se você não tá anotando, por favor, volta e anota, porque é uma aula. E quanta tá coisa. Na mentoria tudo isso aqui. Procure saber. E quanta coisa. Realmente é um ato intencional, né? Você parar para pensar nas suas relações, parar para pensar no seu exercício, no cuidado com o seu corpo, enfim, muito, muito intencional. O que eu vejo você falar, 2 coisas que eu tiro muito importantes são: a primeira, a vida acontece em movimento. Isso. Então não existe você parar. E a importância da felicidade em tudo isso. Porque a gente tende, erroneamente, ou talvez pela própria cultura, né, achar que a velhice é um lugar triste, necessariamente. E solitário, talvez pelas perdas. E sem a motivação e sem a felicidade, você não começa a pensar nem no pilar 1, né? Qual que é o papel da felicidade nesse combo total? E como se manter feliz? Então, tem um livro que é A Curva da Felicidade, que eu recomendo muito para estudar. Há controvérsias, tá? Porque dizem que os estudiosos já têm livros contra esse livro. Mas, enfim, eu acho que tem uma lógica importante, que ele fala assim, que a barriga dessa curva da felicidade, ou seja, o momento mais infeliz da sua vida, vai ser, o ápice disso é na metade da vida, ou aos 50 anos, por aí, mais ou menos. Por quê? Porque ele fala que é o lugar de maior diferença, o gap maior entre expectativa e realidade. Porque com seus 48, você ainda sonha em ser a CEO, você ainda está buscando aquela promoção. Se você não teve filhos, você ainda está querendo ver como é que você forma essa família. Você tem uma casa, mas você ainda está pensando num lugar maior. Tem lugares do mundo que você fala que eu ainda quero... Então, tem muita expectativa e a sua realidade, geralmente, é muito opressora nesse momento de vida. E ele fala que, a partir do momento que você começa a encostar e fala assim, desculpa, não vou mais ser CEO. Esse relacionamento que eu tenho é bom e eu vou melhorá-lo da melhor maneira possível. Ou, eu tô sozinha, mas eu vou passar a cuidar mais de mim e daí... Quem sabe eu encontro alguém. Se você começa a encostar a expectativa na realidade, essa curva começa a subir. Então, o que eu tenho aprendido é que felicidade é uma palavra muito relacionada à nossa juventude. Eu quero ser feliz, eu quero estar feliz. E eu percebo que essa felicidade, ela é um momento muito volátil. Você tem momentos de felicidade. E é como se você trabalhasse uma vida inteira para ter picos, momentos de felicidade. Você deixa de olhar para momentos que foram de contentamento. E às vezes você está tomando uma sopinha na sua casa, assistindo uma televisão, é um momento de extremo contentamento. Como que a gente detecta um momento de contentamento? Por favor. Quando você fala assim, eu não queria estar em nenhum outro lugar do mundo. Eu queria estar aqui nesse lugar, com essa companhia, ou sem nenhuma companhia. E esse é o lugar de maior... Eu tô preenchida, eu não preciso de mais nada. E aí a conversa começa a ficar interessante, Gabi, porque é versus o que eu quero, né? O que eu quero, o que eu desejo, o que eu sonho, versus o quanto está bom para mim. Isso não é sobre coisas, isso pode ser sobre relacionamentos, isso pode ser sobre uma casa, isso pode ser sobre o seu guarda-roupa, que também são, né, são coisas, pode ser sobre relacionamento com seus pais. É o que me basta, o quanto está bom para mim. E quando a gente muda essa conversa do que eu ainda quero versus o que está bom para mim, o mundo muda. E aí você começa a perceber que você tem mais momentos de contentamento e menos busca, sabe, desenfreada pela felicidade. Isso vai te dando uma paz.
Menina, tô sentindo aqui, ó, Vai um te bálsamo. dando uma paz. Parece que eu fui abraçada por essa Porque você fala. fala, isso aqui tá bom pra mim. Por exemplo, tá bom, eu não queria estar em nenhum outro lugar, tô aqui, tô fazendo o que eu precisava fazer, era o que eu gostaria de fazer. Então isso tá bom. E aí automaticamente o seu corpo, os seus hormônios, serotonina, adrenalina, você baixa cortisol, baixa adrenalina e começa a abraçar e curtir esse momento, entendeu? Que às vezes não é nada magnânimo, você não precisa estar num lugar especial, num restaurante 1000 estrelas Michelin. Não, às vezes você está comendo, entendeu? Um misto quente na sua casa e tá tudo bem. Tudo bem. Né? Nossa, que paz que me veio, porque parece que a gente é tão sobrecarregado o tempo todo. Agora, eu não sei, menina, tá uma moda de criança que faz o primeiro milhão, eu não sei pra onde a gente tá indo. Senhora, que medo, gente. E a gente tá indo pra um lugar um pouco assustador e ouvir que medo. Calma, vamos olhar e talvez parar de se comparar o tempo todo. Total. Ou parar de... parece que se você não tá vivendo no ápice do limite, pendurado, de ponta cabeça, numa montanha, na Suíça, você não tá vivendo por completo. As redes, né, ajudam muito isso. Muito. As pessoas falam que assim, todo mundo só posta a melhor parte na rede, que não posta as partes ruins, mas eu acho assim, eu tenho vivido tantos momentos offline que são muito melhores do que os meus momentos online, que eu acho que é isso que a gente tem que almejar, falar assim, meus momentos fora da rede estão 1000 vezes melhores do que os momentos que eu posto. Até o momento que a gente não precisa postar mais, né? Mas assim, por enquanto ainda a gente... Essa grandeza. que a gente não que a vida tá mais. acontecendo offline e fala assim, tá tão boa essa vidinha que ninguém tá sabendo o que tá acontecendo, tá ótimo. Sim. E, Candy, sem romantizar, assim, né? Sim. Esse recomeço, esse reencontro com si própria, que dói pra caramba, né? E é um processo não linear e a gente não tem certeza pra onde a gente tá indo. Dá pra recomeçar aos 40, aos 50, aos 60 e ser genuinamente feliz e não ser só tô aqui recolhendo esses caquinhos do que sobrou? Eu acho que todo recomeço tem uma... Tem uma dor. Tem uma dor de você abandonar aquilo que você foi, que estava tão seguro, né? Aquela pantufa confortável. Já era aquilo, gente. Por que eu vou inventar outra coisa? Mas tem uma compensação. Tem uma falta até de acreditar. Você fala, gente, como é que eu consegui fazer isso? E esse maravilhamento com a sua capacidade de se reinventar, isso realmente não tem preço. Isso realmente não tem preço. E às vezes a gente demora até pra entender isso. Tanto é que as pessoas muitas vezes chegam e falam assim, eu não acredito, olha as coisas que você tá fazendo, olha que incrível, tanto de... E você não consegue nem enxergar, porque você tá dentro do turbilhão. E sem romantizar, tirar a casca é muito duro. É muito duro. É muito cansativo, é muito duro, é muito triste. Porque tem várias coisas que você acreditava que você deixa de acreditar ou que não tem o peso que tinham pra você antes. Só que quando a gente olha sob uma perspectiva maior e você fala assim, gente, isso aqui é só um ensaio porque eu vou ter que fazer isso várias vezes na vida, então vamos lá. Tampa o nariz e vai. E eu acho que essa perspectiva de longa vida me ajudou muito a entender que não era só esse renascimento que eu teria que passar. Eu teria que passar por outros. Então, já que eu teria que fazer isso, então vamos fazer. Vamos fazer bem feito. Vamos criar ferramentas para isso. Vamos anotar a jornada. Vamos escrever um diarinho de como que está sendo o dia a dia. Porque isso é muito importante. Eu aprendi com isso que assim, a escrita é terapêutica. Se você não tem um jornal... O tal do journaling, né? Que é um diário. É uma coisa muito importante. Porque quando você vai escrevendo sobre a sua jornada... Você registra, você põe no papel, né? Você tá lá registrado, mas você também pode voltar e olhar e falar assim, peraí, como é que eu fiz mesmo da outra vez? O que pegou? O que foi gatilho pra mim? O que foi difícil? E claro, acho que a gente tá falando aqui de um lugar de privilégio, de quem pode fazer terapia, Exato. de quem tem pai e mãe vivos que te dão um super apoio, quem tem irmão, né? Quem tem filhos. Rede de apoio, amigos. Gente, amigos, assim, a Maria José, que é a minha funcionária, que trabalha comigo há 20 anos, 21 vai fazer, então eu falo pra ela que assim, nosso relacionamento é mais longo do que o casamento que eu tive, então que dure para sempre. Eu falo de você, eu não me divorcio, Zete, não divorcio. Gente, assim, durante o meu divórcio eu posso dizer que foi assim, a pessoa número 1 que me tirou, assim, de momentos muito difíceis, e tendo 10 anos a menos que eu, mas que me viu em vários momentos da vida. Então, assim,
A sua rede de apoio pode vir de lugares que você nem imagina. Mas construir essa rede de apoio é muito importante. Fundamental. Porque tem a rede de apoio, que é quem vai estar com você no bom e no ruim. Tem a rede de celebração, que são aqueles que vão aparecer quando as coisas já estão melhores e que vão celebrar com você. Que tá tudo ótimo. É bom a gente ter essa rede. E tem uma órbita maior, mais distante ainda, que são os ouvintes e a audiência. Quem tá vendo de longe o que tá acontecendo, não tem ideia do rolê que foi, mas tá assistindo, tá vendo, entendeu? Então, acho que a gente te devolve pra você um pouco. Te devolve e volta com esse olhar falando, você tem noção do que você fez? Você tem noção do que você percorreu? E tudo isso é muito importante. Então, assim, não dá pra romantizar, mas eu acho que a gente tem que ter esse spoiler, sabe? De saber que não vai ser a primeira nem a última vez que a gente vai ter que renascer. Sim. Sabe a sensação que eu tive? E, assim, tô falando isso de um lugar de around 40. Então, eu sei que vem esses 50, se Deus quiser, né? Porque comparado com outro cenário, envelhecer tá maravilhoso, né? A outra alternativa que tem não é tão legal. É a melhor alternativa. É a melhor alternativa. Então, assumindo isso, mas a sensação que eu tenho... Você assistiu Divertidamente? Sim. O desenho? Sabe as ilhas que ficavam no fundo da cabeça da menina? E aí a ilha vai ruindo um pouco? Porque aquela ilha não faz sentido. E aí você fala, pra onde eu vou? Porque não... Não tem mais ilha. Não tem mais ilha, eu não sei o que tá sustentando isso aqui. E aí você tem que ter a calma, ou procurar, ou a não calma, não importa, mas a outra ilha que vai surgir. Então, esse processo entre a ilha que ruiu e a ilha que apareceu é um negócio casquíssimo. É difícil, porque realmente você não tem pra onde ir. E até fisicamente, a sua casa fica um lugar que parece que você é estrangeiro dentro da sua própria casa. Que você fala assim, como é que vai ser? O que eu vou fazer? Como é que eu vou ganhar a vida daqui pra frente? Será que um dia eu vou me apaixonar de novo? E a gente se apaixona, viu? Só pra avisar, a gente se apaixona. Relaxem. O amor vem. O amor vem e é muito interessante isso, porque eu até tava fazendo essa análise, né? Porque a gente se desmonta e vai se montando de novo e a gente tem a chance de se montar de um jeito diferente. A última vez que eu me apaixonei, eu tinha 27 anos, foi antes de casar. E agora eu me apaixonei aos 51. Então é um outro rolê, é uma outra forma de ver a vida. São outros critérios, é uma outra perspectiva do que é o amor, ou da companhia, ou do que é gostoso fazer junto, separado, cada um na sua casa, graças a Deus, né? Então, mas é lindo. Talvez eu não tivesse soltado aquele avatar, eu não pudesse estar vivendo isso hoje aos 51. Tem que confiar no processo um pouco. Confiar, o universo carrega a gente também. Também tenho muita fé nisso. Essa mistura, né, do intencional com o relaxar um pouco. Mas quem te vê, Cândido, eu que tô aqui sentada com você, sempre foi assim, né? Mas eu vendo você fala de um lugar de uma serenidade, com brilho no olho, com... Tô sentada aqui num monte de conhecimento que eu sei o que eu tô fazendo. Ninguém pensa que teve uma bagunça emocional ou que tem uma bagunça emocional. Então, mas isso foi sobre o que eu falei. O pilar da saúde, né, em 4 aspectos. Teve uma coisa, eu comecei... Na hora que a coisa estava muito difícil, que eu não sabia qual que era a direção, o que eu ia fazer. Eu tinha acabado de sair da empresa também, então assim, eu falava, me reconheço como executiva há 27 anos, que eu vou fazer o quê? Você caprichou na transformação, né, tudo Candy? junto, eu falei, já que é pra vir, vem de uma vez, né? Então eu falava, o que eu vou fazer? A única coisa que me restava era fazer ginástica. Eu não tinha, assim, eu comecei a andar, e treinar, coisa que eu sempre... Tenho que falar sério, eu odiei, sempre odiei. Hoje, eu continuo fazendo, porque eu tenho que fazer. Assim como você tem que escovar dente, tomar banho, essa a minha... Tem que fazer. Tem que fazer. Aliás, eu gosto muito mais de escovar dente, tomar banho, do que fazer ginástica, mas enfim. Somos duas. Mas eu tinha que fazer. Então, as coisas que eu tinha controle, aquilo que eu sabia que eu não tinha outras decisões para eu tomar, não tinha outra coisa no horizonte para eu poder decidir, eu fazia as coisas que estavam ao meu alcance. E eu acho que a questão do corpo, e isso ajuda porque eu tenho um irmão personal trainer, ajuda bastante, porque ele falava assim, junta os cacos aí, vai andar, vai fazer alguma coisa. Se der tudo errado, tamo gostosa. Minimamente sua cabeça tá funcionando. E segunda coisa era a questão da fé. Que assim, eu sempre tive sempre cuidei muito da minha espiritualidade. Tempos mais, tempos menos, mas eu sempre fui muito atenta, muito aberta a isso. E quando a gente está numa corporação, ou quando a gente está num trabalho construindo patrimônio e tudo mais, a gente percebe que a gente se afasta um pouco da espiritualidade, porque a gente está no mundo da materialidade. Sim.
Por isso que quando a gente envelhece, fica muito tempo, né? Quando as pessoas que passam dos 60, 70, a gente fica todo mundo meio carola, né? Todo mundo, tô rezando pra você. Tá... Por quê? Porque você tem mais tempo para lidar e para devolver para a espiritualidade, porque você já saiu um pouco da materialidade, você não tá no trabalho do dia a dia e tudo mais. E eu, nesse momento, eu abracei a espiritualidade de um jeito muito forte, poderoso. Então, veio para mim, assim, uma confiança de, tipo, confia que as coisas vão se endereçar. Então, eu acho que, assim, desses 4 pilares de saúde, a gente sempre tem que ter... Se 2 estão capenga, os outros 2 têm que estar ali para te sustentar. Ótimo se você tiver os 4 que estejam te sustentando, mas sempre que você passar por desafios, você vai ter um ou outro que vão estar lá mais firmes para te segurar, sabe? Por isso que é uma arquitetura. Sim. Não podem ruir os 4 pilares, sabe? Então, você tem que ter esses 4 pilares da saúde muito bem fincados, porque na falta de um, o outro vai te segurar. É uma pessoa terapeutizada, né? Você terapeutizada. Terapia e tudo mais. Mas o pessoal fala, né? Nossa, não dá pra ver. Eu falei, nossa, varri os escombros direitinho, né? Limpei a sala, agora dá pra dançar na sala. Nossa, Cândia, impressionante e potente o que você tá falando. Quer dizer, tem que se conhecer, né? O autoconhecimento. Você conversa com pessoas, enfim... no seu podcast, com pessoas que tiveram diversas vidas e diversas formas de enxergar o envelhecimento e estão vivendo, né, esse processo de envelhecimento de jeitos diversos. O que eu vejo muito, tanto do que você me trouxe aqui no nosso papo, quanto do que eu escutei nas entrevistas que você fez, é que é muito sobre a vulnerabilidade, a importância de você ser vulnerável e se deixar um pouco ir pelo processo, com o máximo de confiança em si próprio. Então, eu tô aqui, eu tô me deixando... Tá ruim a situação, mas eu confio. Eu vou achar aqui o novo caminho. Assim que eu vejo isso que me inspira tanto no que você fala. O que você viu sobre tantas conversas sobre envelhecimento, tantas pessoas que você viu viver? O que elas te trouxeram que você falou, cara, isso aqui... como a sua avó, né? As melhores pessoas que chegam lá, chegaram conscientemente fazendo isso. Uhum. É muito lindo, porque já são, acho que 28 duplas que eu entrevistei. E óbvio, cada dupla é um aulão, assim, que você fala, meu Deus, como é que eu vou digerir tudo isso? Porque na hora que eu tô gravando, eu acho que você vai passar por isso também, a gente não tem noção de tudo que foi falado, porque a gente tá muito preocupado, né, em alinhavar a história e tal. Mas depois, quando você assiste, você fala, meu Deus, que aula. Mas a primeira coisa que eu aprendo é assim, não tem uma receita. Cada pessoa vai envelhecer de um jeito. Cada biografia, ela tá calcada em escolhas que foram feitas desde o começo da vida. E tem, assim, o tamanho do sonho de cada um, né? Tem gente que fala assim, gente, eu só quero paz. Tem gente que fala assim, nossa, eu quero cruzar o oceano. Eu quero... nossa, Maria Adelaide, né? Vários que passaram dos 80 e estavam lá, falavam assim, não, tem muitos projetos, ainda tem mais 2 livros aqui que estão para ser publicados. Então, assim, o ritmo, o sonho e o contentamento de cada um é uma medida única. Então, não tem um jeito certo de envelhecer. Tem esse roteirinho que a gente estava falando, sim, que é quase como... são momentos de reflexão para você entender essa medida. Espelho para você. Ver como você tá. E falar, eu não quero isso, ou isso para mim tá bom, né? Sabe, o melhor que você pode, dentro do que você deseja. Isso é muito pessoal. Então, assim, envelhecimento não tem regra e não tem fórmula. Isso é a primeira coisa. E eu acho que, assim, as pessoas que não perderam a curiosidade, as pessoas que têm sonhos, que têm desejos, que têm planos, essas pessoas estão muito vivas. Sim. E essas pessoas são pessoas que a morte vai encontrá-las vivas, sabe? Que eu acho que é um dos grandes desejos, assim, que eu também tenho, é assim, que a morte me encontre viva. Porque, assim, se eu morresse hoje, eu falaria, gente, foi bacana essa jornada, porque eu não deixei nenhum gancho pra trás, não tô pendurada com ninguém, eu não tenho dívida emocional, pessoal, financeira, não tenho com ninguém. Me orgulho do que eu fiz. Não é? Orgulho, tá aqui, meus filhos estão criados. Eu falei,
para todo mundo que eu queria falar que eu gostava, eu falei. Eu fiz tudo que eu queria ter feito, não deixei nada para trás. Então, que é muito o que a doutora Ana Cláudia Arantes fala, né? Naquele livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Foi minha primeira geriatra. E ela que me incentivou a falar assim, vai estudar gerontologia. Se você quer trabalhar com envelhecimento, você tem que estudar. Na primeira consulta que eu fiz com ela. E eu saí de lá e fiz a matrícula em geronto. Uau! E abriu meu mundo. Mas eu acho que essa visão de que cada dia que você arrasta uma pendência, é um dia ruim para você morrer. E talvez a paz esteja em você pensar que você pode morrer a qualquer momento. E que você tem que estar em dia, sabe? Uhum. Tem que estar em dia com tudo. Para que isso seja... Porque daí você vai levar uma vida em dia, né? Até o dia que a morte te encontrar. Nossa, que lindo. Não é? Eu vou caminhar para o final, infelizmente, do nosso papo. Mas muito em linha com isso que você me trouxe, talvez o conselho já esteja mesmo aí. Mas tem uma pergunta comum que eu faço a todo mundo que passa por aqui, que eu vou fazer para você também, e que a resposta tem que vir mesmo do seu coração. Qual que é o melhor conselho e o pior conselho que você já recebeu na sua vida? Sobre esse aspecto, eu vou até lembrar, a doutora Ana, o melhor conselho, eu acho que nesse momento de transição e de pensamento, assim, a doutora Ana Cláudia falou para mim, se você quer estudar, se você quer trabalhar com envelhecimento, sai agora e vai fazer uma pós. Agora. Eu falei, não tinha pensado nisso, mas agora eu acho que eu já consigo encarar uma pós. Nunca pensei, porque com um filho, 2, né? Eu falava, quando que eu vou encarar isso? E eu falei, eu acho que agora é a hora. E foi 2019. E essa pós era um intensivão. Eu me formei, recebi meu canudo e tudo se fechou para a pandemia. E você vê a história de confiar no fluxo, né? Porque eu tive essa consulta com ela, acho que em outubro. Em novembro eu me candidatei, fiz a seleção, passei. 2019 inteiro, eu fiz o curso. Em fevereiro que a gente recebia, né, a formatura, recebia a graduação, eu recebi e tudo se fechou para a pandemia. Falei, bom, agora é hora de abrir o consultório online. E foi quando eu voltei a atender. Então, ali realmente foi... Se eu não tivesse tido essa consulta com ela, e se ela não tivesse me falado, talvez eu tivesse perdido esse bonde. Nossa, e eu penso que foi 2019 e 2021 foi seu ano do caos total. Total. Que bom que você teve Já estava formada. Que bom que você tinha feito. Porque para começar, nesse 2021, ia ser panquíssimo. Não ia rolar. Não ia rolar. E eu acho que até a questão também de repensar minha vida pessoal veio por conta do aprendizado com a gerontologia. Eu quero viver mais 30 anos da forma que eu tô vivendo. É isso mesmo? Então, acho que o impulso veio também pelo aprendizado acadêmico. E o pior conselho talvez esteja relacionado a isso também, porque quando eu avisei o meu chefe na época que eu ia estudar envelhecimento, que eu não poderia fazer viagens, porque eu viajava para os Estados Unidos toda semana, todo mês, uma semana por mês. Eu falei, esse ano eu não vou poder viajar porque eu tenho aula presencial e tal. Ele falou, pra que você está estudando isso? Quem que estuda uma coisa dessas? Qual a lógica de você estudar uma coisa tão triste, tão ruim assim? Aí eu lembro de ter falado, para cuidar de pessoas como você, talvez, no futuro. Então virou uma piada. Mas eu fiquei muito assustada, porque eu trabalhava num lugar onde parte dos nossos consumidores era esse público. Então, mas que bom, né? Que bom que eu segui. Que pessoa triste, né? Porque ela envelhece também, não é? Envelhecer, não querendo envelhecer, é realmente uma coisa bem triste. A crise dele estava embaladinha aqui para presente. É exatamente a coisa da não intencionalidade. Como é que vai chegar, né? Querendo parecer jovem, vai ser difícil. Que bom que você escutou a parte boa e não a parte ruim. Que bom. Obrigada, Cândido, ter você aqui, sigo tremendo. Que delícia ter você aqui, uma aula. Foi um prazer. Quanto aprendizado e quanta sabedoria e quanta esperança que você traz de que tá tudo bem recomeçar, se reinventar, dá tudo certo. Vamos abraçar essa nova fase de vida e vamos com intencionalidade pensar para onde a gente tá indo. Com certeza. Há muitas vidas dentro dessa. Isso. E que a gente possa se reencontrar muito em todas elas. Obrigada, Gabi. Amei ter você aqui. Obrigada. Super obrigada. Até o próximo.